vocês estejam em alerta sobre processos de criminalização dos movimentos que são subliminares, que fecham as portas para que o governo possa se relacionar diretamente com a sociedade civil, que nos impedem de produzir ações conjuntas, valorizando a sociedade civil, ainda que mantendo essa autonomia. A política nacional sobre população de rua é uma política fundamental para exercermos. Essa política hoje está no centro do que a presidenta Dilma chamou busca ativa. Nós não podemos ter um Estado parado, esperando que as pessoas para nós se dirijam. É fundamental irmos até elas, tratarmos de direitos, de soberania, de igualdade, e não irmos até elas, primeiro, com a polícia, mas irmos até elas, primeiro, com as políticas sociais. Nisso, eu quero fazer uma reflexão com vocês, ainda que não possa responder a cada questão, sobre o tema das crianças e adolescentes que estão nas ruas, a situação da drogadição, particularmente do crack, e a nossa responsabilidade diante disso tudo. Nós precisamos instituir políticas públicas que estejam à altura do desafio do que é uma criança nas ruas, usuária de droga. Sinceramente, eu não acredito que tenhamos no Brasil, ainda nos dias de hoje, políticas capazes de resgatar direitos humanos dessas crianças. Mas nós temos que ter, diante dessa constatação, a humildade de agirmos juntos, produzindo essas políticas, em caráter inovador. Estou me referindo a isto porque talvez já tenhamos tentado várias situações. De um lado, tratarmos essas meninas e meninos como criminosos. Quantos governos já fizeram isto? Quantos governos permanecem fazendo isto? De outro lado, tratarmos com negligência. Não agirmos diante de um discurso de que as meninas e meninos têm o direito de viver no ambiente da cidade. Eu quero propor a vocês que, com base naquilo que possa ser produzido, a partir dos patamares de direitos humanos, das questões que dizem respeito à saúde mental, à saúde integral, ao enfrentamento das condições sub-humanas em que vivem as pessoas com sofrimento psíquico, nas ruas ou nas instituições, conseguimos produzir uma política nacional de novo tipo, à altura dos desafios que estão hoje colocados e que não estavam colocados há 5, 6, 10 anos atrás. Não estavam colocados. Não nos basta mais uma ou outra resposta. O fundamento que leva as meninas e meninos para as ruas, nós os conhecemos. A violência dentro de casa, ou, se não dentro de casa, na casa que existe, na família que existe, precarizada pelas relações de violência, pelas circunstâncias do álcool, pela desagregação social e humana total, pelos maus tratos, pelo abuso sexual. O caminho da rua é um caminho sedutor para quem não encontra nada junto daqueles com quem sempre viveu. Nada. Eu não sei. Muitas vezes, para as meninas e meninos que estão nas ruas, talvez existam ainda uma referência de vínculo, que faz com que eles tenham medo das instituições. Porque ir para as
das instituições, simplesmente, pode significar ter rompido qualquer laço com a família que existe ainda no imaginário deles. Ainda que a mãe seja uma pessoa que vive alcoolizada, ainda que a mãe seja uma usuária do crack, ainda que o pai esteja preso, ainda que seja uma avó em algum bairro da periferia, num cômodo, vivendo todos juntos em uma mesma peça. Não é simples para essas crianças pensarem que, ao serem institucionalizadas, perderão este pequeno fio de vínculo com algum adulto que é, possivelmente, sua única referência no mundo adulto. Mas a rua empodera. As questões da rua não dizem respeito exclusivamente à vitimização das crianças, mas ao exercício pelas crianças e adolescentes de algum tipo de poder entre os seus iguais, entre os seus pares, num lugar que, finalmente, eu posso estar do lado de alguém que é igual a mim, e ainda que eu sofra violência, eu posso dormir abraçado com os meus amigos e me sentir bem, confortado, com o cachorro que eu ando, com aquilo que eu carrego, com a roupa que eu uso. Eu não tenho nada, mas nós nos temos uns aos outros, porque as crianças e adolescentes, nas classes médias e altas, na periferia ou nas ruas, são gregárias, precisam de grupos, precisam estar juntos. Nós, então, vamos ali e tiramos um para cada lado. Vocês não se pertencem mais. Os vínculos que vocês tinham já não existem. Então, a minha proposta a vocês é que consigamos, com muita tolerância entre nós, e talvez, por favor, com menos disputa entre os nossos governos, com muita paz entre nós, possamos fazer as coisas em nome do que é prioritário. Nós precisamos oferecer algumas soluções. Esta solução é uma abordagem social de rua adequada para essas crianças. É chegar perto delas. É sentir o cheiro que elas sentem. E, inclusive, perceber o que elas pensam sobre nós. O porquê que elas têm medo da gente. Por que elas entram no conselho tutelar e quebram tudo? Eu me pergunto, será que nós estamos conseguindo fazer com que os conselhos tutelares sejam os lugares de acolhida devidos para as crianças brasileiras, que nós sonhamos quando escrevemos com brilhantes pensadores e com o povo brasileiro o Estatuto da Criança e do Adolescente? Então, nós podemos fazer essa diferença. Se conseguirmos ler nas crianças que estavam, nas meninas de Vila Mariana, se conseguirmos entender o depoimento dessas meninas, o quebra-quebra do Conselho Tutelar, como um pedido de ajuda, e não aceitarmos mais a lógica do prisão ou nada, polícia ou nada, se conseguirmos encontrar o nosso caminho de defesa de direitos, nós vamos conseguir estabelecer uma política pública adequada a essas crianças. Nós precisamos nos perguntar, são crianças, de onde elas vêm? É inaceitável que voltem para as ruas. É inaceitável que fiquem em uma instituição total como presos. É preciso encontrar um lugar, e se este lugar não existe, que ele seja desenhado, então, como uma política pública para responder às necessidades destas crianças. E não ao contrário, pensarmos a política pública e depois procurarmos encaixar as pessoas na política. Eu tenho a responsabilidade, sou presidente do Comanda. Nós vamos debater esse tema, mas eu quero me colocar à disposição. Não, eu não tenho a solução para tudo, mas o Brasil tem que ter. Eu não tenho, mas o Brasil tem. Eu tenho certeza que o Brasil tem condições de dar conta das suas crianças e adolescentes. E nós não somos a potência que nós somos. Eu tenho a
absoluta convicção que nós temos condições de produzir uma reunião com a Prefeitura Municipal de São Paulo, com o Governo Estadual de São Paulo, com o Governo Federal, e juntos trabalharmos caminhos que nos apoiem com a sociedade civil, com quem sabe fazer, com os movimentos, com os setores todos que têm uma história belíssima de acolhida, de atendimento, com a referência do setor público, do Sistema Único de Saúde, porque nós não podemos pensar, sem o Sistema Único de Saúde, o que é a síndrome de abstinência. Eu fui ao Rio, entrei lá no Rio, nas casas para onde as crianças estão indo, e me deparei com a circunstância também de meninas e meninos sofrendo a síndrome de abstinência, sofrendo a dor, uma dor que arrebenta o corpo, mãos, Clara, e pés queimados, porque esse cachimbo maldito faz cair sobre as mãos, sobre os pés, sobre o corpo encolhido, as marcas que nunca mais dali sairão. Destrói neurônios. Mas, até que ponto também a presença dessas drogas, desse tipo, não é fruto da hipocrisia diante de todas as outras, diante da dificuldade de tratarmos no sistema de saúde, mais do que pelas polícias, a condição dos usuários de droga. Eu acho que nós temos que começar a enfrentar o debate, a trabalhá-lo e a pensar que nós temos uma responsabilidade, porque se deixarmos as crianças simplesmente nas ruas, elas estão trocando o corpo por uma pedra de crack. Elas estão perversamente com os dias contados de vida diante de nós, que continuamos falando no direito de ir e vir, e que estamos esquecendo do direito à vida. Então, eu quero defender, em nome dos direitos humanos das crianças e dos adolescentes brasileiros, numa política de internação compulsória, jamais, mas uma política de saúde, assistência e atendimento integral, que possa buscar essas crianças, tê-las consigo, protegê-las da condição de morte em que se encontram, e ter sustentabilidade para suas vidas, estabelecendo uma ressignificação e oferecendo a elas a possibilidade de sobreviverem ao Holocausto e a este tipo de genocídio que elas estão vivendo, que é parte do genocídio também do povo negro do nosso país, do povo pobre do nosso país. Deixá-los morrer na condição que se encontram é o mesmo que apoiar a ação dos grupos de extermínio que mataram os meninos da Candelária ou que os atinge com balas nos mocós das grandes cidades. É só uma questão de tempo. Por isso nós devemos agir juntos. E eu não queria que essa reunião concluísse sem propor à Assembleia Legislativa, ao Governo do Estado de São Paulo, à Prefeitura Municipal, reunirmos os 3 conselhos de direitos. Conselho de Direitos da Criança do Estado de São Paulo, Municipal da Cidade de São Paulo, o CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e as 3 esferas federativas, para juntos construirmos uma política pública de abordagem, de atendimento e de vida para as crianças e adolescentes, não somente para São Paulo, mas em cada uma das regiões brasileiras, em cada uma das cidades brasileiras.